A paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, o vosso irmão em Cristo, irmão Morival. Estou aqui para falar um pouquinho da palavra, um pouquinho da Bíblia, aquilo que Deus dá entendimento para mim, falar com os irmãos refletir, né? Cada um tem o seu entendimento, mas eu creio que a Bíblia é o nosso guia, né? Ela que nos direciona. Está escrito aqui o Projeto Resgate, porque trabalhamos sim com o Projeto Resgate, pessoas que se afastam com o motivo da reunião cristã. É bem-vindo ao nosso ministério, a nossa congregar conosco, independente do ministério que você pertenceu, venha fazer parte do nosso ministério com esse trabalho do Projeto Resgate. Aqui no título, irmão, está escrito aqui, pecado para a morte. Se cometer esse erro, já era. Irmão, gostaria de ler uma parte aqui que está em 6 de Hebreus, o versículo 4 e 6. Hebreus 6, os versos 4 e 6, irmãos, falam de uma situação. E gostaria de que os irmãos prestassem atenção sobre essa parte de Hebreus. Vamos dar uma lida aqui, né? E ver o que poderemos ter, o entendimento que podemos ter sobre essa passagem. E ela também é muito usada por alguns ministros, né? E está escrito assim, pois é impossível trazer de volta o arrependimento. Então precisamos entender que situação é essa que ocorre. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, do mundo por vir. E que depois se desviaram. Sim, é impossível trazer de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Irmãos, é necessário a gente, nessa passagem, a gente entender não se sabe dizer quem é o autor, uns acham que é Paulo, não importa. A passagem de Hebreus, a palavra Hebreus está falando justamente a quem? Aos irmãos que porventura se convertiam, né? Que eram judeus, se convertiam ao cristianismo, né? Pedro era Paulo, várias pessoas se converteram. Depois a palavra chegou aos gentios, né, irmão? Então, essas pessoas que se convertiam, irmão, eles tinham suas adorações a Deus, né, que foi ensinado. No tempo de Jesus, eles adoravam a Deus já, né? Tinha Deus como seu único Deus, ele tinha suas crenças, tinha suas festas, tinha os seus rituais, tinha os dias de festa do povo judeu. Existia uma infinidade de celebrações religiosas deles. E quando o cristianismo veio, irmão, praticamente aboliu tudo isso. Ou na verdade aboliu tudo isso, porque passamos a adorar a Deus de uma forma diferente. Lembra daquela parte da mulher samaritana questionando Jesus? E ela falou assim, e Jesus falou para ela assim, olha, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então, irmão, estamos numa situação diferente daquela parte. Então, aqueles homens que se convertiam, mulheres que se convertiam, com o tempo eles ficavam sem entender, mas cadê esse Deus, cadê esse Jesus? Eu não vejo, eu só por falar, só por fé, só por entendimento. Então essas pessoas, irmão,
eles participaram da reunião cristã, eles participaram da palavra, eles participaram dos dons de Deus ali, junto com os irmãos, mas eles eram pessoas que queriam ver o literal, o cenário, né, irmão? O cenário, aquela forma religiosa. O irmão Simão foi em alguns lugares, tem um cenário religioso ali, né? Tem um modo de proceder, sei lá, dependendo da religião, tem os seus incêndios, tem o seu cantoria, vou dar exemplo, a forma de religião que é pagã, tem os seus barulhos de tambores. Então toda religião ela tem um cerimonial, né? E aqueles irmãos que vieram, que tinham acostumado com esse cerimonial judaico, esse costume. E eles não se adaptaram à nova vida servindo a Deus, né? Eles não se adaptaram e começaram a criar divisões, né, irmão? Criar divisões. Então a gente observa muito essa situação, né? Então diz que é impossível essas pessoas que foram iluminadas. Então esse é um pecado gravíssimo. Sabe por quê, irmão? Porque ele põe em discreto a pessoa do Senhor Jesus. Eles não creem mais no sacrifício de cruz. Eles apostataram da fé. E a salvação, o Jesus falou assim, aquele que crê e for batizado, crê em quem? Em Jesus. E quem não crê já está condenado. Então quem não segue Jesus, quem não quer estar com Jesus, já está condenado, irmão. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é isso? Mas quando a pessoa não quer estar em Cristo, quer viver segundo o rudimento desse mundo, será que ele vai estar em condenação? Claro que vai estar. Ele não está sob a guarda do pastor, que é Jesus, da obediência, da palavra. Então essas pessoas, com certeza, irmão, com certeza, elas estão fora, né, da palavra. Então ele diz assim, pois é impossível, não tem, ainda que nós falamos que Deus não há nada impossível para Deus, né? Mas no caso aqui a rejeição tira a sua bênção. Então diz ali, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram, né, iluminados, que creram, né, que creram no Senhor. Então, talvez essa passagem de Hebreus vai servir para aqueles que creem no Senhor. Aqui estava falando para os hebreus, mas é um programa de exemplo. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, né? Que já experimentaram as dádivas celestiais, participaram, irmão. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. É profundo isso aí. Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, né? E que depois se desviaram. Sim, é impossível trazer de volta aqueles que rejeitam a cruz, aqueles que rejeitam o Filho de Deus, né? Aqueles que o traem, aqueles que não querem seguir, escolheram outro caminho. Algumas pessoas saem apregoando, uma vez salvo para sempre. Não, irmão. Salvo quando nós estamos em Cristo. Salvo para sempre se você está em Cristo. Porque aqueles que permaneceram na fidelidade do Senhor. O que é permanecer na fidelidade? Porque crendo no Senhor. Mas aquele irmão é fraco, é errante. Irmão, de ser fraco e errante é uma coisa, mas que ainda crê no Senhor. Tem pessoas que tropeçam, tem pessoas que falham, tem pessoas que pecam, tem pessoas que passam um sofrimento, porque o pecado traz consequência, irmão. O pecado traz tristeza, traz aborrecimento. Mas se a pessoa se arrepende, há perdão. Encontramos isso com o filho pródigo. Se arrependeu e encontrou ainda a misericórdia do Pai. Então, muitas vezes, muitas pessoas se desviam, mas por causa da natureza pecaminosa.
Mas aqui, irmão, eles vamos dizer assim, rejeitam a cruz de Cristo. Eles queriam voltar para os antigos costumes. Vamos dar um exemplo. De repente alguém servia a outros deuses, em religiões aí, afro, em outras religiões. Nada contra eles, né? Aí eles começam a ser, não, agora eu vou para ser crente. E começa a seguir, começa a participar e tal, e tem uma vida cristã, mas depois ele fala, não, mas eu gostava de lá tinha aqueles, as danças, lá tinha a cantoria dos orixás, dos deuses, e essa pessoa volta para servir aqueles deuses, com certeza. É impossível ele encontrar o arrependimento, porque rejeita ao Senhor. Eles negam ao Senhor. E a palavra de Deus fala, aquele que me negar diante dos homens, negar diante do meu Pai. Então, é isso que está acontecendo. No caso aqui, eram os judeus. Aqui pode servir para qualquer situação. Quando você rejeita Cristo, nunca podemos rejeitar o Senhor. Ser falho, ser errante, errar, pecar, é uma coisa, irmão. Vai passar um processo de arrependimento, de sofrimento, e Deus é aquele que perdoa. A servidão ao pecado também gera morte. A Bíblia fala, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, quem vive na prática do pecado e não se arrepende, então, ele escolheu um destino dele, né, irmão? Então, são situações, nesse caso, aqui tem pessoas que rejeitam o Senhor, né? Tem pessoas que rejeitam a palavra. Então, é necessário, irmão, você estar, né, com o Senhor diariamente no seu entendimento, no seu coração, né? Eu quero dizer que há sempre a esperança para aquele que se arrepende, né? É difícil aquele que está firme, aquele que está ali congregando, aquele que está ali fiel ao Senhor. Quando ele olha aquele que fraqueja, ele pela santidade que ele acha que ele tem, ele quer condenar aquele irmão. Não, isso aí já era. Isso aí caiu da graça, isso aí já não tem mais aí, ele pecou, ele errou. Irmão, errar, as pessoas vão errar. Talvez você não pecou igual a ele, mas peca de outras maneiras. Isso não estou querendo justificar o pecado dele, né? Os pecados, ele criam as consequências. Ele traz umas consequências, né? Ele traz sofrimento para a pessoa, sofrimento para a família. Há muitos irmãos de hoje, quando eles querem justificar o pecado, né? A esperança de justificar o pecado, ele cita Davi, né? Aí ele cita Davi, olha, Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi fez isso, Davi possuiu a mulher do seu próximo, ele adulterou, ele ainda mandou matar, praticamente, que mandou o conselho lá dos seus generais para mandar Urias numa linha de batalha de frente, né? Porque os seus irmãos não sabem, os primeiros da linha de frente são incentivados para ir, mas são os primeiros a morrer. Os valentes ficam por último, irmão. Então lançaram um homem de linha de frente, né? E ele, por mais que ele tentasse lutar, uma hora alguém ia acertar ele, né? Aquele monte de gente ele lutando, né? Muita gente talvez despreparado, Então ele perdeu a sua vida. E Davi ficou com a mulher do seu próximo. E não estava se importando, irmão. Ele foi se importar quando o profeta, acho que Natan chegou lá, contou uma historinha para ele, que caiu a consciência dele, o ato que ele tinha feito, o pecado que ele havia cometido. Aí ele começou a chorar na presença de Deus, começou a se humilhar, buscar o Senhor, né? Primeiro aquele fruto do pecado morreu, aquela criança, né? E depois, irmão, Davi pagou uma sentença, quer dizer, veio mais pecados sobre a casa dele, os filhos dele, né? Teve um incesto, um irmão lá desejou a irmã por parte de mãe, né? Que ele tinha 2, 3 mulheres. Então houve
esse incesto. Ela foi depois desprezada. Depois o irmão dessa filha de Davi se vingou daquele outro irmão. O irmão tirou a vida dele, matou. E houve uma guerra, uma contenda. Mas tudo por quê? Por causa da desobediência de Davi. Né? Por causa da desobediência. O pecado cria consequências, irmão. A prática do pecado, ela gera problemas. Ela gera consequências gravíssimas na vida do crente, né? Ele não vai para o inferno, mas ele vai sofrer. Ele viu os filhos dele sofrer, até o seu filho Absalão também, né? Ele desejou o reinado ficar no lugar do pai. Houve uma divisão. Davi foi obrigado a sair daquele local. Depois teve seu filho Absalão morto, né? Ele cometeu barbaridade, deitou com as concubinas do rei. Ele humilhou o rei. Irmão, então a vida de Davi não foi fácil, não. Aquele homem vitorioso, aquele homem guerreiro, aquele homem que tem a unção de Deus, aquele homem que tocava harpa, os espíritos fugiam, aquele homem que matou lá o gigante Golias, né? Aquele homem guerreiro, aquele homem, né? Tudo aquilo que Davi tinha. Mas quando ele ficou, né? Não foi mais a guerra, parece que Davi foi numa batalha, irmão. E quase que ele pereceu na batalha. Os seus generais, seus valentes, não, o rei não pode unir conosco na batalha. Vai que uma flecha qualquer perdida acerta o rei, ele morre na batalha. Aí falou para Davi, você tem nós aqui para ganhar para você, né? Fica aqui reinando. Aí ele ficou reinando, homem acostumado com a espada, né? Ficou ali naquela vida, né? Não ocupou a mente com coisas boas. Ficou ali ocioso e o pecado vem, porque é assim, irmão. Quando nós estamos ociosos, o pecado vem. E o pecado não vem da hora para dia para noite. Eu quero falar aqui nessa mensagem, você que está me ouvindo, você não sai da sua casa hoje para pecar. Não. Eu saí de casa, vou ter pecador, eu errei, eu traí, não. Isso é alimentado, viu, irmão? Aos pouquinhos, um sorriso, um gracejo, né? É uma situação dessa, um olhar, né? E vai indo e vai, né? Vai criando o pecado, né? Até que ele nasce, até que ele dê os seus frutos, né? E é assim que é o pecado, irmão. O pecado, ele vem criando formas, né? Até que ele chega nessa situação que é falado. Então, você que está me ouvindo, que viu essa passagem de Hebreus, aquele que estuda aí texto, contexto, exegese, teologia, mas isso aí é para os hebreus, isso aí é para aqueles, para os hebreus, mas serve de exemplo para nós, né? Tem coisas, os erros de certas pessoas na Bíblia, é um erro de uma época, mas serve de orientação espiritual para nós. Para nós não cometermos a mesma coisa, não seguir essa linha da apostasia, não abandonar o Senhor. Tem pessoas que apostata da fé, já não crê mais. Já tem pessoas que já estão aí em certos grupos aí, falando que já acredita que não existe nem Deus, que Jesus não existiu. Então a pessoa vai apostatando da fé, né? Como essa pessoa vai ser salva, né? Então essas pessoas, na verdade, elas blasfemam contra o Espírito Santo de Deus também. Blasfemam contra a palavra, né? Porque começa a criar doutrinas e ensina, isso não tem nada a ver, isso que o homem que inventou, isso que não sei o quê, porque isso aí foi os padres que inventaram. Cada um tem uma explicação, sabe, irmão? Para defender o pecado, fala que foi o padre que inventou, que foi adulterado, que não está escrito assim. Ele começa a ser sabido demais, né? Porque a pessoa, o sábio também, irmão, ele gosta da sabedoria para justificar o pecado, né? Procurar na Bíblia situações que o livre da sentença, né? Irmão, para nós sair de uma sentença, é o arrependimento, é confessar a Deus com sinceridade, se arrepender. Sem arrependimento, irmão, não adianta. Na sua vida, jornada cristã, sempre você vai ter algum problema na sua vida. Sempre vamos ter falhas. Mas é necessário nós corrigir as nossas falhas. Nós estamos sendo lapidados, irmãos. Estamos sendo transformados.
né? Nós estamos, cada dia que passa, somos justificados, mas somos santificados pela palavra. Nós vamos nos corrigindo, né? Vamos melhorando como pessoas, para que chegue naquele dia e seja, né, em uma situação melhor diante de Deus, né? Todos nós cometemos nossas falhas, nossos erros, do pecado, mas não amamos a prática do pecado, porque o verdadeiro crente, quando ele erra, irmão, ele fica chateado, ele fica aborrecido, ele sabe que errou. Oh, meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei, olha que oh, meu Deus, e agora? Tem misericórdia, né? A consciência dele, porque ele tem o Espírito Santo, o acusa, e é necessário ele corrigir aquilo lá. Mas aqueles que não dá importância, irmão, então isso aí já esqueceu, irmão, você já apostatou, isso aí já se entregou, porque se sua consciência não acusa, irmão, né, comete os erros, mas não é coisa que nada, então você já não tem mais nada, já morreu, o Cristo está dentro de você, ou nunca existiu. Na verdade, acho que não morreu, nunca existiu. É isso que acontece, tem pessoas que o Senhor nunca foi na vida dele, né? A palavra nunca foi lá no fundo do coração. Aquela história do semeador, né? Uma caiu em caminho, sabe, do céu levou, outra caiu em pedregais de espinho, sufocada, foi crescendo e morreu, e outra caiu em boa terra, né? Então, os que caem em boa terra, quando cometem um erro, ele chora na presença de Deus para que Deus o perdoe, né? Mas os que rejeitam o Senhor, que apostam da fé, né, e que se acostumam com o pecado, né, esses aí são o mesmo caminho de Hebreus, né? Esses que não se arrependem, esses que cometem pecados de livre e espontânea vontade, como diz aqui, já era. Aquele que ama o pecado, né, que acha que não tem importância nenhuma, esse já era, porque nunca teve Cristo, né? Então, essa mensagem, irmão, errar, você vai errar. E se você errou, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Não quero saber você sabe o que você fez. Cada um de nós sabe o que nós fazemos. E quando erramos, nós temos o quê? Um Senhor para nos confessarmos. E temos o arrependimento. Temos que chorar, pedir perdão ao Senhor, e Ele vai perdoar, né? Ele vai dar força, vai restaurar, né, o abatido. O filho pródigo não foi perdoado, não se arrependeu do fundo do seu coração, é o arrependimento. Se você se arrependeu do fundo do coração, né, tem uma oportunidade de novo você servir a Cristo, né? Esta mensagem da palavra, que Deus abençoe. Eu espero que você não cometa certos pecados, porque tem pecados que criam um sofrimento na vida do crente, fica a amargura de anos, né? Chorando, às vezes a pessoa passa anos chorando para se arrepender daquele erro, para alcançar a misericórdia de Deus, né? Ou conseguir a paz com Deus, né, irmão? Porque fica sempre aborrecido, sempre chateado, né? Sempre tem aquele que acusa, aquele que fala, né? Então, por isso que é bom a gente não dar lugar a esse tipo de erro, esse tipo de falta, para não precisar ficar sofrendo e clamando a misericórdia do Senhor. Nessa mensagem, Deus abençoe, compartilhe, me ajude a divulgar esse vídeo, esse canal, e venha fazer uma visita à comunidade cristã do Brasil. Todas as quarta-feiras ali na cidade de Cotias, no bairro Oliveira, em São Paulo, temos ali uma comunidade ali com o nosso irmão Danzete Montor, né? Temos ali em Mogi das Cruzes também comunidade, temos ali em Uberlândia, temos em Brasília, temos ali em São Joaquim da Barra, tem vários lugares, né? Vou deixar aqui meu WhatsApp, DDD 11 940 07 3396. Entre em contato com